A parte chata dessa questão é resolver isso aqui embaixo e interpretar, né? Interpretar de maneira correta. É trabalhosa? Sim, é trabalhosa, mas é a vida, né, cara? É Enem, é Enem. O ano passado, com uma questão envolvendo essa fórmula aqui, ó, esse monstrinho aqui, ó, fluxo térmico, né, condução térmica, é o K, que é a condutividade térmica, vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pela distância, que é a espessura, das placas metálicas, por exemplo. Eu tinha caído que é o ano passado. A gente pensa, né, que vai demorar para cair, não, a gente caiu de novo, cara. Muito louco, né, Enem? É meio inesperado, tem hora. Essa questão aqui desse ano ela é muito mais fácil do que esse mesmo assunto que é no ano passado. Então, quando eu comparo assim, cara, eu acho essa prova desse ano bem mais tranquila mesmo, tá bom? Vamos fazer ela aqui, ó, olha só. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, a economia de gás. Então, ó, presta atenção, ó, essa parte aqui é importantíssima. Aquela que cozinha mais rápida, né? Então economiza mais gás, cara. Isso é muito bom, né? Poder desligar o fogo ali. Então vai querer saber ali qual que é a mais econômica, né? Então a que é a mais econômica é a que cozinha mais rápido, ou seja, que conduz mais o calor. A taxa de condução de calor depende da condutividade K do material, da sua área A, da diferença de temperatura ΔT e da espessura D do material, sendo dada pela relação, ó, calor por unidade de tempo, né? É o fluxo de calor acontecendo. O fluxo de calor, né? É o K, A, ΔT sobre D, em panelas com materiais, com dois materiais. Então, isso aqui, ó, esse de cima aqui, é apenas para o material. Agora, em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por, ó, Q sobre ΔT, né, que é o fluxo térmico, fluxo de energia térmica, é o A também, vezes o ΔT, dividido por D1 sobre K1, né, espessura de 1 dividido pelo K1, condutividade de 1, mais espessura de 2, dividido pela condutividade de 2, em que D1 e D2 é a espessura dos dois materiais, e que Q1 e Q2 são as condutividades de cada material. Gente, curiosidade, eu não conhecia essa fórmula aqui, eu fui conhecer agora. Tá bom? Então, professor, você não deu essa fórmula, nem eu conhecia essa fórmula de dois materiais. Então, sabe? Então, ainda bem que o Enem foi dado, então não teve necessidade também. Então, essa de dois materiais eu não conhecia, fui conhecendo ontem. Tá bom? Os materiais mais comuns no mercado para panelas são o alumínio, com a condutividade térmica de 20, o ferro, que é de 8, o aço, que é de 5, combinado com cobre, que é de 40. Beleza. Então, aço e cobre, isso é uma única panela só, tá bom? Combinei aqui, ó, metade aço, metade cobre, juntei os dois. Comparando-se as panelas de ferro com uma de alumínio e composta, né, por metade da espessura em cobre e metade da espessura em aço, todas com a mesma espessura total, então, ó, todas têm espessura Dzin, né, Dzin, por exemplo. Só que, ó, é Dzin de ferro, é Dzin de alumínio, só que quando eu olho a de cobre com a do aço, é metade Dzin para um e metade Dzin para outra, para ficar Dzin completo também. Então, é isso que acontece. A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica é qual? Então aqui, gente, parece ser uma questão difícil, mas não é. Mas eu sei, né, que as pessoas vão achar essa questão difícil, por isso que eu coloquei ela aqui. E comparado com as outras, ela foi um pouquinho chatinha também. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Fluxo de calor, né, que é o calor sobre ΔT. Então, nem precisava de saber a fórmula, já foi dado aqui, mas essa fórmula é bom saber ela de cabeça, né? É a condutividade vezes a área vezes a variação de temperatura sobre a espessura. Pronto. Aí vamos começar, e a outra, para dois materiais juntos, grudados, é esse monstrinho aqui de fórmula. Beleza. Então vamos começar aqui com a panela de alumínio que tem a espessura D, né? A gente considerou a panela espessura D, que é do material. Então é só colocar aqui na fórmula. E a única coisa que dá para substituir é o K, né? Que a gente sabe o K do alumínio. Então o K do alumínio é 20. Então eu vou imaginar o seguinte, opa, aqui é 20. Tá vendo? Ó, 20 vezes maior, 20 vezes que multiplica esse trem aqui. Então eu vou imaginar que a condutividade térmica é como se fosse 20 vezes maior, né? Comparado que se fosse uma condutividade de 1. Né? Imagina a condutividade de 1. Beleza. Esse é de quanto? 20. Então o fluxo é o quê? 20 vezes maior. Né? Grandezas diretamente proporcionais, porque o K é diretamente proporcional ao fluxo. Né? É só analisar aqui, ó. O K diretamente proporcional ao fluxo térmico, né? Fluxo de calor. Tá aí. Agora vamos fazer a mesma análise agora para a panela de ferro. Então, ó, panela de ferro com espessura D. Gente, é só colocar a mesma fórmula. Só que no lugar do K aqui eu vou colocar o 8, que eu sei que é 8.
Ah, então você quer 8, então significa que o fluxo de calor é igual a 8 vezes maior, né, comparado com K igual a 1. Então, ó, só de bater o olho aqui eu já percebo qual panela que tem maior economia, a de alumínio ou a de ferro? Né? Aquela que tiver maior fluxo de calor, que é qual? É a do alumínio, que a do alumínio é igual a 20 fluxos de calor, e a do ferro, 8, tá vendo? Ah, professor, entendi. Então essa é a ideia da questão. Então é relativamente simples, sabe? Era só ver, né? Quanto maior a condutividade térmica, maior o fluxo de calor. Pronto. Então, analisar o do alumínio e do ferro é muito fácil. O mais chatinho aí é de analisar essa aí que está misturada, né, com ferro combinado com cobre. E aí, olha só, fluxo de calor é a área, que é a mesma, o ΔT vai ser a mesma, né? O D1, né, é a metade. Então, eu já deixei aqui, ó, panela de aço com cobre, com espessura D/2, que é a metade, né, do que tinha, e de D/2, né, de cobre, tá vendo? Então, ó, a metade é aço e a metade é cobre. E aí, onde tem um D1, eu vou colocar D/2. Onde tem um D2, eu vou colocar D/2, que é metade de D. Foi falado no enunciado. Né? Ó, foi falado aqui, ó. Compare essa panela de ferro com a de alumínio e uma composta de meio da espessura em cobre e meio da espessura em aço, todas com a mesma espessura total. A espessura total é D. Então, a metade de D é D/2. Né? Então, um lugar tem 1, D1 eu vou colocar D/2. No lugar de D2, eu vou colocar D/2. E o K1, cadê o K1? Que eu vou chamar aqui, né, o primeiro aqui é o aço, o de aço é igual a 5 e o de cobre é igual a 40. Então é só substituir aqui, ó, só aqui embaixo que eu vou mexer, ó, D/2, o K1 é igual a 5 e o K2 é igual a 40, prontinho. Agora o chato é fazer isso aqui, ó. É que eu faço no dia da prova. Pô, tem um rascunho lá, velho, então eu faço aqui essa continha no rascunho. O meu rascunho aqui tá aqui embaixo, aqui, ó. Vou fazer, ó, D/2/5 mais D/2/40. Então eu vou tirar o MMC, né, de 5 e 40 é 40. 40 dividido por 5 é igual a 8. 8 vezes D/2 é igual a 8D/2. 40 dividido por 40 é igual a 1. 1 vezes D/2 é igual a D/2. Pronto. Agora eu vou somar 8D/2 mais D/2, né, vai dar 9D/2, né? Porque ó, 8 mais 1 é igual a 9D/2 dividido por 40. Agora eu posso manter o de cima, né, e multiplicar invertido com o de baixo. Né? Então fica 9D/2 vezes 40 dividido por 1. Né? Quer dizer, né, dividido por 40. Só que 40 dividido por 1, né, quando eu multiplico invertido, 1 é omitido, ele aparece na parte de cima. Né? Então aqui, ó, matemática básica, cara. Então, ó, 9D/2 que multiplica, né, 1/40. E aí eu multiplico, né, 2 vezes 40, que vai dar igual a 80. Pronto. Então, aqui é igual a 9D/80. Então, essa parte de baixo aqui, essa parcela de baixo aqui, ó, é 9D/80. Então, é só substituir ali, ó. Pronto, substituir. Novamente, ó, A que multiplica ΔT dividido por 9D/80. Então, está dividido por uma fração. O que eu faço? Conserva a de cima, multiplico invertido pela de baixo. O 80 sobe e o 9D desce. Então, vai ficar assim, ó. Pronto. Olha só que fácil, né? 80 sobre 9D, né, que multiplica ΔT vezes A. Aí agora é só fazer, ó, 80 dividido por 9. Eu já fiz aqui, vai dar 8,88888, beleza? E eu vou colocar o 8,8 aqui na frente aqui, ó, só para você ver o parâmetro, né? Como tá tudo multiplicando, você pode, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2, né? Então não precisa ficar na ordem certinha não. Então eu vou colocar o número na frente. Então fica, ó, 8,8 que multiplica A ΔT sobre T. Tá vendo? Tudo era igual a ΔT sobre D, a ΔT sobre D. Então, ó, eu percebo que o K aqui, ele aumentou 8,8, que esse valor numérico aqui está no lugar do K, tá vendo? Então, se aumentou 8,8, é porque o fluxo de calor aqui é igual a 8,8 vezes maior. E agora eu percebo, né, qual que tem maior economia, né, qual que tem maior fluxo de calor acontecendo? De alumínio. Depois, essa aqui, ó, de aço com cobre. E por último, né, é a de ferro, que é só 8. Pronto. Então a resposta vai ser, né, alumínio, cobre com aço e depois ferro. Letra B. Resposta letra B, tá aí, né? B.